Ok, vamos lá, essa é a nossa terceira parte do nosso estudo sobre os anjos, e é uma alegria a gente poder dividir esses estudos com vocês nesse período de férias. A nossa escola bíblica dominical está em suspenso, né, até durante todo o mês de janeiro, que nós sabemos que é um mês que tipicamente as famílias viajam muito, então nós preparamos uma série de 6 lições e escolhemos o tema de angeologia, né, ou seja, a doutrina dos anjos, ou aquilo que se pode conhecer sobre os anjos. A gente já viu que eles são organizados, que existe uma hierarquia entre os anjos, que eles têm uma estrutura diferente do ser humano, que estão a serviço do Senhor, né? Então, nós temos visto aí algumas coisas sobre essas criaturas celestiais que foram criadas antes de nós, né? E que estão aí a serviço do nosso Senhor e muitas vezes também a nosso serviço, né? Buscando atender aí a vontade de Deus em relação ao ser humano, à raça humana. E hoje a gente vai ver um pouco sobre qual que é a função dos anjos, né? Existe um imaginário popular e às vezes uma crendice muito grande, né, de alguns grupos religiosos que não compreendem muito bem como se dá essa questão dos anjos e acredita que o anjo faz uma coisa, faz outra, e aparece, desaparece, sai voando, e faz ventinho na hora do culto, enfim. Tem gente que acredita numa série de coisas, mas vamos ver o que a Bíblia fala, beleza? Se quiser, curte a gente aí, aciona o sininho para receber as outras lições, e a gente vai de uma maneira muito objetiva aqui, desenvolver esse conteúdo com vocês. Então, sem muito mais, vamos para Salmos número 34, deixa eu colocar a Bíblia aqui para você acompanhar junto comigo. Vou pegar aqui o livro dos Salmos, no capítulo 34. Eu vou ler os primeiros versículos aqui, para você entender o contexto, mas o que a gente nos interessa é o versículo 7, tá? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele serão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Versículo 7, que é o que nos interessa. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, ou os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos são descritos na Bíblia 273 vezes, tá? Então é comum a narrativa dos anjos na Bíblia, isso acontece com regularidade, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e também na história da igreja, tá? Então a gente vai ver várias coisas aqui sobre essas criaturas celestiais e a sua missão na Terra, né? Mas, em resumo, a gente pode dizer que os anjos estão a serviço do Senhor, né? Eles são seres à disposição de Deus, à disposição do nosso Pai Celestial, tá? Quem tem se vocês quiserem uma indicação, leia a Teologia do Scheffer, tá até aqui, ó, esse aqui, ó, esse primeirinho aqui, esses 2 livrinhos. É do Scheffer, ele tem um aprofundamento bem interessante sobre essa missão dos anjos. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, na promulgação da lei de Moisés, teve uma interferência dos anjos ali, os anjos estiveram ali atuando a mando de Deus, nesse momento tão importante do início dessa instituição, da organização da religião judaica, né? Então,
os anjos estavam presentes. A gente pode confirmar isso em Gálatas 3:19, né? Que os anjos estavam ali ministrando e trabalhando. Também a gente pode comparar com Atos 7:53. Então, a gente vê os anjos ali, né, trabalhando naquela parte inicial da instituição do culto, da religião, das leis morais, né, do povo hebreu ainda. Os anjos, eles também têm uma função de socorrer as pessoas, tá? Um bom exemplo disso é quando Abraão, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a ordem do Senhor, estava ali pronto para entregar o seu filho, Isaque, como sacrifício. A gente lê isso em Gênesis 22, do 11 e em diante ali. Ele estava pronto. Naquele momento de angústia, de dor, de sofrimento, ele atendendo ali a algo que ele sabia que era necessário, porque Deus tinha pedido dele, e quando ele estava prestes a executar a sentença sobre Isaque, o anjo do Senhor lhe interrompe. Então ele socorre Abraão ali naquele momento, naquela angústia, aquele ato ali extremo, né, que estava para acontecer. Os anjos, eles não são propriedade nossa, no sentido de que tem muita gente que acredita que cada ser humano tem um anjo da guarda que está ali, paradinho do lado, esperando receber alguma ordem. Não é bem assim, mas a gente sabe que os anjos protegem as pessoas, né? Os anjos do Senhor, os anjos bons, os anjos tementes a Deus, eles estão a serviço do Pai para nos proteger, né? José, ali no Gênesis 32, até o 48, tá? Então, são vários capítulos, a gente tem essa coisa do ministério dos anjos ali protegendo, especialmente lá no 48, versículo 16, né? O anjo, José faz a declaração que o anjo do Senhor lhe protegeu de todo o mal. E a gente sabe que a história de José foi uma verdadeira montanha-russa, né? Momentos bons, momentos ruins. Ele declara, né, que ele sempre foi protegido pelo anjo do Senhor, por um anjo do Senhor, né? Indicou a direção do povo de Israel durante o deserto, em Êxodo capítulo 4 até o capítulo 23, a gente tem essa certeza ali. Trabalhou na anunciação de nascimentos também no Antigo Testamento, não só no Novo, né? A gente sempre lembra do anjo Gabriel anunciando a Maria, a José, a Isabel, esses nascimentos de Jesus, de João Batista, mas no Antigo Testamento a gente tem Abraão e Sara também recebendo, né, essa notícia do nascimento do filho através de um anjo, em Gênesis 18, e também Sansão, né, a mãe dele, o nascimento de Sansão também foi anunciado por um anjo lá em Juízes capítulo 13. Então, também no Antigo Testamento já existia essa função da anunciação feita pelos anjos, tá bem? Uma coisa importante que a gente pode ressaltar também é que o ministério dos anjos ele continuou no Novo Testamento. Então a gente tem anunciando o nascimento de Jesus, de João Batista, né, já citei aqui, né, atuando ali na questão da tentação do deserto, assistindo Jesus ali depois da tentação, né, a gente pode comprovar isso em Mateus capítulo 4. Os anjos também auxiliaram Jesus naquela agonia ali do Getsêmani, Lucas 22. Os anjos que aparecem ali em Lucas 24, anunciando para Maria a ressurreição de Cristo, eram dois. O texto diz que eram dois varões, só que a descrição deles eram de anjos. Então a gente entende ali que não houve uma assimilação imediata, mas eram anjos. O mesmo aconteceu na ascensão de Jesus, porque depois que Jesus ressuscita, ele fica ainda um tempo na terra, dando testemunho, falando com os discípulos, aparecendo para vários discípulos, e quando ele volta para o céu, os anjos estão ali em Atos, capítulo 1, versículo 10 em diante, testemunhando aquele momento. Nos evangelhos, né, a gente vê isso claramente, né? Então,
João 1,51, dizendo que os anjos sobem e descem o tempo todo, atuando livremente. Trabalharam à disposição de Jesus, em Mateus 26. Eles estarão com Cristo no julgamento das nações, segundo Mateus 25, Jesus falando ali. Foram os anjos que conduziram Lázaro, né, naquela chamada parábola. Uma curiosidade para você, Lucas 16, é que é bem provável que não era uma parábola, né, que a gente está falando aí de uma história, porque as parábolas de Jesus não usava nome próprio, né, para identificação. Era sempre um certo homem, um certo judeu, um samaritano, um homem rico, um homem pobre. No caso aí do rico e Lázaro, Lázaro é identificado como alguém que era conhecido, e a gente tem aí a descrição de que os anjos conduziram Lázaro até o que Jesus nessa parábola vai chamar de seio de Abraão, né? E continuou na igreja primitiva, né, os anjos abrindo a porta da prisão, né, para que os apóstolos saíssem, em Atos 5, transladando Filipe. Isso aqui é uma coisa sobrenatural ou supranatural, depende da forma como você entende essas palavras, em que o anjo pegou Filipe e o levou para um lugar cerca de 100 quilômetros de distância, de uma fração distante, em Atos capítulo 8. Lá em Cornélio também, um anjo orienta Cornélio a chamar Pedro, Atos capítulo 10. Pedro também, né, teve uma ajuda para ser liberto da prisão em Atos 12 por um anjo. Então o ministério do anjo tem muito a ver com essa ordem de Deus para uma anunciação, para um livramento, para uma proteção, para como que testemunhar um momento específico da história. Então os anjos estão sempre ali trabalhando. Eles existem e não só existem, como atuam. Os anjos estão muito ligados à adoração, né? A gente vê, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, precisamente os versículos 9 e 11. A gente vai ler que na visão de João sobre a volta de Cristo, né, uma grande multidão que ninguém podia contar estava lá diante do trono do Cordeiro. E junto com essa multidão, uma multidão de anjos que o adoravam ali na sua santidade. Então os anjos também estão muito ligados à questão da adoração. Salmo 148, versículo 2, vamos dar uma olhadinha. Salmo 148, deixa eu pôr a Bíblia aqui para você, 148, está aqui, versículo 2. Louvem-no, deixa eu sublinhar, louvem-no todos os anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Então existe uma convocação para o louvor e a adoração ao nome do Senhor de homens e de anjos. Os anjos estão ali, sim, sempre sendo mostrados nesse momento de adoração, né? Billy Graham, a gente gosta de sempre dizer que ele é o evangelista, maior evangelista do século XX. Aliás, tem a biografia dele, está aqui, ó, biografia do Billy Graham está aqui. Batista, foi conselheiro da Aliança Batista Mundial há muitos anos. Ele diz isso, né, que os anjos são mensageiros de Deus, à disposição de Deus, que eles não estão parados num único lugar, porque o anjo ele não é onipresente, né, como alguns tendem a entender. Eles são criaturas que não podem, né, eles estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então estão sempre se locomovendo ali para cumprir o propósito de Deus, né? E eles adoram a Deus voluntariamente, porque Deus ele é o Senhor, o soberano das nações, o sustentador de todas as coisas, e eles, por ter essa consciência diferente da nossa, nós temos uma consciência de quem é Deus pela nossa fé. Eles não, eles têm uma consciência de quem é Deus pela sua vivência e realidade celestial, né?
tem um assunto que não está bem aqui nesse momento, mas vale a pena a gente entender que quando os anjos, aliás, é o próximo assunto da parte 4, quando os anjos caem, isso não é uma coisa passível de arrependimento, como alguns acreditam, né? Porque os seres humanos têm uma compreensão de Deus, daquilo que a gente pode conhecer de Deus por fé. Os anjos não, os anjos sabem exatamente quem é Deus, a realidade de Deus. Então, quando eles se opõem ao Senhor e são expulsos do céu, eles sabiam que aquilo era definitivo, né? Nós não, nós adoramos a Deus como Criador, como Senhor, mas como Salvador. É aquele que por misericórdia nos resgata, por bondade dele, né, pela graça dele, nos salva. Então é assim que nós adoramos ao Senhor, diferente dos anjos, tá? Uma outra coisa importante que a gente pode pensar também é que os anjos eles estão ali a serviço do que hoje a gente chama de igreja, né? Quando a gente fala de igreja, é uma coisa meio complicada, porque as pessoas pensam a igreja como aquele prédio arquitetônico em que você se reúne. Aquilo é uma igreja, mas é uma igreja local, né? Quando a gente fala igreja, a gente está se referindo à igreja no sentido universal, no sentido católico da coisa, né? Ou seja, a igreja formada por todos os que morreram e foram salvos por Deus no passado, de todos aqueles que vivem e são salvos por Deus hoje, e aqueles que ainda hão de nascer ou se converter e serem salvos por Deus do futuro. Então essa é a igreja de Jesus Cristo, a igreja do nosso Deus, a igreja em que a Trindade atua, né? Então é importante a gente entender isso. Vamos dar uma olhada em Mateus 18, versículo 10, para a gente ilustrar aqui o que a gente quer falar. Vamos pegar aqui os livros, Mateus, capítulo 18, versículo 10. Cuidado para não desprezarem nenhum só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai. Aqui a gente tem uma narrativa, né, sobre a questão dos pequeninos, das crianças, né? E Jesus, quem recebe uma criança dessas em meu nome está me recebendo, mas quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então Jesus falando aqui que o reino dos céus é desses pequeninos. É lógico que a gente pode fazer uma análise mais aprofundada do texto e entender que Jesus está falando daqueles que sinceramente, de forma quase que ingênua, com sinceridade de coração, o recebe como Salvador, né? E diz que os anjos desses estão vendo a face de Deus, os anjos desses estão contemplando. Então a gente percebe que os anjos eles continuam atuando na igreja, continuam atuando ao nosso favor, né? No tempo de hoje. Uma curiosidade sobre isso é uma afirmação que a gente faz, que está lá em 1 Pedro 1,12. Quando eu digo isso, eu estou me referindo a essa continuidade do ministério dos anjos agora no período da igreja, tá? A gente afirma, e você deve ter ouvido isso em pregações, quando a gente diz que os anjos quiseram pregar o evangelho, mas Deus deu essa tarefa para nós, né? Então, nós somos chamados para pregar o evangelho. Naquela parábola que nós citamos lá do rico e Lázaro, tem uma parte em que o rico, na história, o rico diz assim, mas deixa eu voltar, deixa eu anunciar para que os meus irmãos não venham para esse lugar de tormento.
E Jesus responde que eles não estão ouvindo nem Moisés, nem os profetas, por que ouvirão ele se ele voltar? Né? A verdade é que a anunciação da mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho foi dada aos homens. Vamos dar uma olhada nesse texto, 1 Pedro 1, versículo 12. Então vamos achar aqui. Opa. Vamos voltar aqui. Livros, Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. E diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falavam das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio deles, que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito enviado do céu. Aqui, na verdade, aqui Pedro está falando sobre essa obra da anunciação do Evangelho que foi dada para a igreja, né? Coisas que até os anjos ansiavam observar, ou dependendo da tradução que você lê aí, vai deixar bem claro que os anjos desejavam essa obra da anunciação, né? Eu já vi muito comentário sobre isso, e muitos pastores antigos, pastores muito respeitados, eles diziam que era complicado um anjo pregar o Evangelho, né? Por algo que eu já dei uma pincelada aqui. Os anjos não creem em Deus por fé. Eles têm consciência de Deus, é diferente, né? Eles sabem o que é Deus de fato, né? Não é como nós que cremos por fé. E então imagina um anjo dizendo assim: você tem que se arrepender, porque Deus tem, pela sua graça, Ele quer te salvar, e a pessoa negando essa graça. Imagina, alguns pastores chegam a ilustrar que era capaz do anjo desembainhar a espada e sair matando todo mundo, ou já exercendo juízo sobre a pessoa. É lógico que isso não é bíblico, são imaginações que muitas vezes as pessoas tentam incluir ali para uma explicação, mas o fato é que os anjos desejaram essa mensagem, ter oportunidade de anunciar o Evangelho, e não foi dado a eles, mas sim a mim e a você essa responsabilidade. Então os anjos estarão presentes na segunda vinda de Jesus Cristo, né? Mateus 13, né, versículos 41, 42, né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos os que praticaram iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo acesa, né? Então a gente precisa entender que os anjos estarão com Cristo, né, no momento ali do julgamento final. E os anjos, eles se alegram, né, quando a gente se converte, quando a gente aceita essa mensagem. Lucas 15, 10 vai dizer isso, né, de uma maneira muito fácil, dizendo que eu vos afirmo que de igual modo há alegria, júbilo diante dos anjos de Deus por um único pecador que se arrepende, né? Então, os anjos, existe anjo da guarda? Não, os anjos guardam. Não existe um anjo específico para você, mas os anjos do Senhor, eles nos guardam. Então, existe um anjo que te livra no momento de um acidente, que o carro capota e você não tem um arranhão e ninguém entende? Tem. Mas não é um anjo específico seu, né? Que quando você nasceu, o anjo foi lá e recebeu um carimbo na testa com o seu nome. Não é assim. O exército celestial está à disposição de Deus. E Deus usa esse exército celestial para nos livrar, para nos proteger, para nos salvar. Os anjos estão envolvidos em várias situações, né? na anunciação de nascimentos, de juízo, presenciando momentos importantes. Os anjos estão de fato ao nosso redor. Você percebeu que nós falamos basicamente dos anjos de Deus, ou seja, dos anjos bons, e não falamos sobre os anjos caídos, e é o nosso próximo assunto. Então, se você desejar estar conosco, acompanhe aí, né? Aciona o sininho para você ser avisado de quando será lançado a próxima aula. E eu agradeço se você acompanhou até aqui, que Deus te abençoe. Se você gostou,
Pode colocar aí que você gostou. Se você não gostou, pode dizer que você não gostou. Quer criticar alguma coisa? Tem o chat aí embaixo. Fique à vontade. Quer perguntar alguma coisa? Pergunta também. A gente está aí à disposição. Que Deus te abençoe.